Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que momento é o que você está fazendo agora, que momento é o seu agora, que hora que você parou para meditar na palavra de Deus, mas eu quero desde já te cumprimentar, dizer a você seja bem-vindo ao nosso canal, né? Você que já nos acompanha, você que já está aí nessa liturgia junto com a gente de leitura proverbial, né? Hoje, dia 29, vamos ler então o provérbio capítulo 29. Nós estamos aí nessa maratona de leitura diária aí de 31 capítulos. Como eu sempre digo, Salomão, ele pensou, né, embora ele tenha escrito, há quem diga, quem estuda, que ele escreveu mais de 3.000 provérbios, né? Nós temos aí alguns provérbios aí divididos em 31 capítulos. E o bacana é que é o seguinte, a maioria dos meses, né, nós trabalhamos aí com 31 dias, ok? Então, você tem aí um provérbio por dia, se você quiser. Você tem aí, então, todos os dias, né, um provérbio específico para você ler e para você aplicar este provérbio, essa informação na sua vida. Eu costumo dizer que o provérbio, a palavra de Deus, é como fosse um algoritmo. Geralmente esse termo é um termo usado para funções de informática, funções de resolução de problemas, né? Ou seja, a chave para o funcionamento de alguma coisa dentro da informática é o algoritmo. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é como um sistema operacional. Eu já disse isso várias vezes e sempre vou ratificar essa ideia e vou usar essa conjectura. O computador é formado de hardware, software e energia elétrica. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Contudo, o nosso sistema operacional, ou seja, o sistema que Deus fez para nós podemos encontrar esse sistema através de mandamentos que encontramos na Bíblia Sagrada. Através de preceitos, de conceitos e de ideias e de muitas biografias que nós lemos na palavra de Deus que vai nos ensinar quem é Deus. Porque até então as pessoas acreditam em Deus, mas elas têm aquela ideia de simpatizante. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu rezo, eu oro. Mas veja bem, será que apenas acreditar que existe um Deus é o suficiente? Se existe um Deus, qual seria o propósito desse Deus? E aí um homem desceu à terra, se identificou como o Filho de Deus, ou seja, o Verbo se fez carne, e ele disse que Deus, aquilo que nós chamamos de Deus, essa inteligência superior, essa coisa que muitas pessoas dão vários nomes, esse Deus, esse ser, da qual nós temos a plena consciência de que fez os céus e a terra, porque isso tudo é muito organizado para ser chamado de acaso. Mas esse ser que fez os céus e a terra, ele tem um nome. Mas além do nome, ele tem algo que é muito importante para nós, que é o significado do seu próprio nome. Ou seja, independente de qual nome seja o nome de Deus, nós sabemos que Deus, ele é o quê? Ele é um pai. Olha só que bacana. Como se chama Deus? Qual é o nome de Deus? Isso não importa. O importa é o que Ele é. E o que Ele é para nós. Qual é a correlação de Deus para as nossas vidas? Deus é um rei que está sentado num trono lá, julgando a terra, assim? É isso? Esse é o Deus que você tem no seu coração? Ou você tem aquele Deus que Jesus nos ensinou a falar com Ele e a chamar de Pai Nosso que estás no céu? Então veja bem, Ele é um Pai. E nós como filho, nós temos que olhar para Deus como ele se fosse o nosso pai. E o que geralmente um pai espera de um filho? Obediência. O que um filho espera de um pai? O cuidado, o ensino. Então se Deus é o meu pai, eu preciso ouvir o meu pai. Eu preciso estar atento às coisas que o meu pai diz. Tá, mas Deus ele fala? Ele já falou. Deus ele já falou, Deus ele já fez contato com a raça humana na terra, ele já falou através de profetas, falou através do seu filho, o verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então o que nos resta agora, essa geração, nossa geração? Ouvir Deus através da leitura bíblica. Ouvir Deus através das biografias, ou seja, entender Deus através da vida que os homens tiveram com ele. Eu costumo dizer
que, na verdade, funciona assim. Nós lemos várias biografias de pessoas, né? E aí a gente, de tudo que alguém viveu e escreveu, a gente vai tirar aquelas coisas boas e vai falar, puxa vida, né? Olha, eu vou fazer como esse cara fez, porque se esse cara teve uma vida de sucesso, eu vou fazer igual, ok? Não é dessa maneira que às vezes as pessoas trabalham, as pessoas pensam, né? E eu quero dizer para você o seguinte, o quanto de Deus tem dentro de você? Porque vamos comparar, eu vou usar outra conjectura aqui, tá? Vou usar outra conjectura. Imagine que Deus fosse uma inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial? A inteligência artificial é o nome que nós damos a um conjunto de algoritmos, ao conjunto de programas e arquivos que vão fazer alguma coisa, que vão executar alguma coisa. Hoje, né, nós já sabemos, né, existem androides com inteligência artificial, né, ou seja, lembra daquele fluxograma? Se você tomar uma decisão, né, a resposta será isso. Se você não fazer isso, a resposta será aquilo. Pense num fluxograma, que você vai ter ideia do que é uma inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial é uma coisa meio que pré-programada. Se você fazer isso, acontece isso. Se você não fazer isso, vai acontecer aquilo. E isso, esse emaranhado de decisões e de ações e decisões, de causas e efeitos, nós chamamos dentro da informática, grosso modo dizendo, estou falando aqui em miúdos, né, em trocadilhos, eu estou dizendo que isso se chama inteligência artificial. Tua geladeira tem uma inteligência artificial, teu micro-ondas tem uma inteligência artificial, teu computador tem uma inteligência artificial, ele vai aprendendo a cada vez que você mexe com ele. E eu quero aqui comparar, fazer uma analogia, como se fosse uma parábola, do quanto você tem dessa inteligência artificial dentro de você, por exemplo. Aí eu chamaria Deus de uma inteligência espiritual. E aí eu diria para você, perguntaria para você, o quanto você tem dessa inteligência espiritual dentro de você. Porque Deus ele existe. Agora, quando é que nós podemos dizer que temos Deus dentro de nós? Ah, eu tenho Deus dentro do meu coração, eu tenho Deus dentro de mim. Realmente você tem Deus? Ou seja, quanto tempo você passa falando com Deus? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Para aprender as doutrinas, os conselhos, os mandamentos, aquilo que Deus fez com os homens, as atitudes que Deus teve com alguns homens, as atitudes que os homens tiveram com Deus. Quanto tempo que você tem dessas informações? O quanto você tem dessa informação dentro de si? Porque dependendo da quantidade dessas informações que você tem dentro de você, através da Bíblia Sagrada, vai ser a quantidade de Deus que você tem dentro de si. Porque nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos alimentar nossa mente de informação e de sabedoria para nos tornarmos melhores. E para nós termos Deus dentro de nós, nós precisamos se alimentar da Bíblia, da palavra de Deus, das histórias, das coisas que aconteceram, das atitudes dos homens. Para quê? Para que a gente também faça da mesma maneira, do mesmo jeito que homens agradaram a Deus, nós queremos agradar a Deus também. Então nós temos que ter as mesmas atitudes que aqueles homens que agradaram a Deus, né? Naquela época nós temos que ter a mesma atitude hoje, ok? Então vamos lá. Vamos, como a gente de costume, vamos ler rapidamente o versículo 29 e vamos discorrer aí alguns versículos que são práticos. O que nós estamos buscando aqui no capítulo 29 de Provérbios? A parte mais prática, aquilo que dá para a gente ler e já logo em seguida aplicar a nossa vida, aplicar essa mudança de comportamento, porque aqui nós temos aqui mudanças de comportamento, aqui nós temos ideias de tomadas de decisões. Então nós vamos ler o capítulo e logo em seguida vamos procurar nos aplicar aos versículos que mais nos chamam a atenção e aqueles que são mais aplicáveis à nossa vida e ao nosso estilo de vida, ok? Vamos lá então, vamos ler. Capítulo 29 de Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna.
O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus próprios passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim ele se tornará seu filho. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O temor do Senhor armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é, para os justos, o homem iníquo, mas a abominação é, para o iníquo, o que de retos caminhos. Ok? Sempre que eu leio um capítulo de Provérbios, eu sinto o quão grande é o nosso Deus e quão grande é o carinho que Deus tem por nós. Porque quando Salomão pede algo para Deus, que não seja a cabeça de seus inimigos, mais dia de vidas, e pede a sabedoria, Deus fica tão feliz. Eu imagino um Deus tão feliz, sabe? Em alguém pedindo sabedoria para viver, em alguém pedindo algo assim tão especial. Porque pedir a Deus sabedoria é pedir a Deus mais dele próprio. Pedir a Deus sabedoria é a mesma coisa do que falar assim: Deus, eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero o seu poder dentro de mim. Eu quero o seu poder criacionista dentro de mim. Pedir sabedoria a Deus é uma das coisas mais excelentes que nós podemos pedir ao Senhor. Se existe uma oração perfeita, é a oração em que nós pedimos sabedoria para viver, para caminhar nessa terra, para descobrir as coisas. Salomão vai escrever que respeitamos a Deus por aquilo que Ele esconde de nós. E por que Deus esconde de nós? Será que realmente Deus esconde algo de nós? Ou nós é que não estamos buscando conhecer o que está escondido? A palavra de Deus vai dizer em Jeremias, se eu não me engano, se não estiver muito enganado: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Ou seja, se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele há de nos revelar coisas fantásticas, ok? Então vamos lá? Vamos começar então com o versículo 1, é isso? Vamos lá, 29. Isso, versículo 1 diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. O que nós entendemos aqui? Não se endureça com as repreensões, ou o seu fim será próximo. Nós estamos falando aqui de pessoas que acabam perdendo a sua vida. Ou seja, pessoas que acabam sendo destruídas sem que haja remédio algum, pela falta da observação, da repreensão.
São aquelas pessoas que você está sempre falando, fulano não faz isso, ciclano não faz isso. Rapaz, volta para os caminhos do Senhor. Rapaz, faça isso, faça aquilo, não perca seu tempo, não faça isso, não faça... Várias vezes, muitas vezes, e a pessoa sempre está ali endurecendo o pescoço, ou seja, endurecendo a cerviz, endurecendo ali, sabe, com o coração endurecido. Não consegue, por mais a palavra entra no coração, mas daqui a pouco ele já desanima, já quer voltar, como o Salomão fala, que aquela pessoa que peca se arrepende, mas depois volta a cometer as mesmas coisas, é como o cachorro que volta pro vômito. Geralmente os cães, eles quando eles se sentem mal, alguma coisa não lhe faz bem, ele vomita, e daqui a pouco ele olha pro vômito e ele fala, não, isso aqui é importante, não pode ficar aqui fora. Aí ele vai e lambe e come o próprio vômito. Isso é muito nojento, chega a ser repugnante. E é a mesma coisa, Salomão compara a pessoa que peca todas as vezes e volta a pecar o mesmo pecado como um cão que volta para o vômito. E aqui Deus está usando a boca de Salomão para dizer justamente isso. Sabe? Não, cuidado com a quantidade de repreensões. Várias vezes as pessoas vão falando para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso. De repente vai chegar um dia que alguma coisa muito ruim pode acontecer e que essa coisa não vai ter remédio. E essa coisa que não tem remédio é a morte. Então tome muito cuidado com as repreensões, sabe? Seja repreendido, acate as repreensões e mude, para que você não tenha o desgosto de ser repreendido pela última vez e você não ter tempo mais de receber um remédio, de ser remediado, ok? Versículo 3 diz o seguinte: o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O que nós estamos lendo aqui? Ame a sabedoria e você vai alegrar muito seu pai. Você quer deixar seu pai feliz? Você quer deixar seu pai alegre? Seja um homem de verdade. Ame a sabedoria, ame fazer as coisas certas, coisas perfeitas. Que além de alegrar muito seu pai, você ainda vai economizar muito. Porque companheiros de prostitutas desperdiça todos os seus bens. É aquele homem que trabalha o mês inteiro. E aí chega no fim do mês, ao invés dele investir em si próprio ou investir em caridade ou generosidade, ele vai gastar com prazeres super passageiros. Prazeres assim, totalmente passageiros e que podem até destruir mais ainda a vida da pessoa. Ok? Versículo 4 vai dizer o seguinte: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Ou seja, o que Salomão está falando aqui? Não seja simpatizante de litígios e demandas. Tem gente que adora um inferno, tem gente que adora uma bagunça, adora uma peita, adora, sabe, transtornar coisas, ele não fica contente. Ele não fica contente com a situação, ele parece que gosta de ver um circo pegar fogo, né? Então, assim, a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são chamados o quê? De pacificadores. Tem gente que enche a boca para dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Tá, você é um pacificador porque o próprio Jesus falou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, se você acha ou você pensa que você é um filho de Deus, reavalie muito a sua vida. Porque se você for uma pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo, que gosta de ver inferno na vida das pessoas, que gosta de confusão, você está longe de ser chamado filho de Deus. Ok? Versículo 5 vai dizer o seguinte: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus braços. E o que nós entendemos aqui quando nós lemos isso? Não elogie as pessoas. Está armando problema para você mesmo. Nossa, fulano, como você é assim, como você é assado, como você é bonito, como você é rico, como você é inteligente, como você é assim. Não faça isso. Embora seja às vezes um ato de massagear o ego de alguém, Salomão está falando aqui que elogios não agregam valores nenhum. Mas aí você vai dizer, poxa, mas é pecado elogiar as pessoas, reconhecer as pessoas? Não. Mas, veja bem, lisonjear, ficar lisonjeando muitas pessoas, além de não agregar valor nenhum para a pessoa que está recebendo elogio, a não ser um massagear de ego, você acaba até constrangendo outras pessoas que estão ali. Você quer que eu te dê um exemplo?
Lembra lá, terceira série, segunda série, quando o menino chega para a professora e fala, professor, olha, eu fiz um desenho aqui. Aí a professora, nossa, Pedrinho, que lindo, parabéns, puxa vida. O que acontece geralmente quando alguém é ovacionado assim pela professora? Todo mundo depois começa a fazer um desenho, quer levar para a professora, porque também quer ouvir da boca da professora, nossa, parabéns, muito bem. Ou seja, esse sentimento que a gente tem quando é criança parece que perdura por toda a vida. Então parece que a gente está sempre buscando reconhecimento. Parece que são pessoas que estão sempre buscando reconhecimento, né? São pessoas que carregam isso no seu coração e fazem tudo para receber um reconhecimento. Porque isso marcou a vida dela. Quando ela era pequena, uma professora elogiou muito alguém, elogiou muito o trabalho de alguém. E aí de duas ou uma. Ou a pessoa para de fazer as coisas, porque ela fala, eu faço, não recebo elogio nenhum. Ou a pessoa acaba lutando para quê? Para fazer alguma coisa para ser reconhecida, ok? Então o elogio, né, elogiar as pessoas, às vezes você acaba arrumando um problema para você mesmo. Vou te dar um outro exemplo dentro de casa. Você lá tem 2 filhos, 3 filhos, aí você chega para um filho e fala, poxa, olha, parabéns, né, que você fez isso e aquilo, parabéns. E você não elogia os outros, o que vai acontecer? Os outros vão começar a falar, poxa, o que eu tenho de errado? Por que o pai só elogia fulano e não me elogia? Por que o pai só lembra de fulano e não lembra de mim? Então, ou seja, tá aí a prova de que como não é, às vezes, plausível você ficar elogiando alguém para não gerar desconforto no coração dos outros que não receberam. Tá ok? Versículo 6 vai dizer o seguinte: na transgressão do homem mal há laço, mas o justo jubila e se alegra. Ou seja, Salomão está dizendo o seguinte, que esteja sempre contente, cheio de alegria, busque isso. O justo jubila e se alegra. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Salomão escreve o seguinte: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso coração é um órgão muito sério. Ele não é um órgão só que bombeia sangue. Ele é um órgão que ele recebe adrenalina, ele recebe vários hormônios, várias coisas que podem deixar ele acelerado e diminuir a vida útil dele. A tristeza, a angústia. Salomão ele escreveu dizendo o seguinte, que viver triste é morrer aos poucos. E geralmente o que acontece quando nós estamos tristes? A tristeza é por alguma coisa que nós pensamos ou nós começamos a lembrar. E tudo que nós pensamos desce ao nosso coração. E é lá no coração que começa a surgir o bombeamento de enzimas, de coisas, de adrenalina, Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está num caminho e de repente você vê, olha só, você vê uma onça. Os seus olhos viram uma onça. Automaticamente o seu cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar uma mensagem para o seu coração, aonde ele vai bater super rápido. Eu não sei te explicar agora cientificamente ou quimicamente o que é que vai ser injetado no seu coração, mas vai ser injetada uma adrenalina tão forte que ele vai bater super rápido. Para quê? Para que você consiga correr. Então, olha só como o coração ele é um órgão que nós devemos tomar muito cuidado. E o que nós podemos fazer para ter um bom coração, para que o nosso coração tenha bastante tempo de vida, um bom tempo de vida útil? Nos alegrar, nos jubilar, procurar viver o que é bom, procurar sentir o que é bom. Ok? Versículo 7 vai dizer o seguinte: o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Salomão está falando o que aqui? Salomão escreve o que aqui? O que Deus induz Salomão a escrever aqui?
Procure se informar da causa das pessoas para ajudar as pessoas, sabe? Procure se informar lá na comunidade, lá no lugar onde você frequenta. Procura se informar se tem alguém precisando de alguma coisa para você ser caridoso. Procura saber se você pode ajudar alguém a fazer alguma coisa. Procure se importe com as pessoas, se preocupe com as pessoas, procure se informar sobre a causa dos pobres, entendeu? Não fique vivendo como se, sabe, isso aí não é problema meu, Deus que cuide. Não, procure saber, é isso que Deus usa a boca de Salomão para escrever aqui, para falar para nós. Versículo 8 vai dizer o seguinte: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Quem que são esses sábios que desviam a ira? São os conciliadores, né? Conciliadores. Lembra que a gente já falou? Jesus disse no Monte das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós, como cristãos, como os filhos de Deus, nós precisamos ser pessoas pacificadoras. Precisamos pacificar as pessoas, pacificar a cidade, pacificar o ambiente, pacificar o nosso trabalho. Nós não podemos ser aquelas pessoas que arrumam confusão ou que jogam mais lenha na fogueira. Não, pelo contrário. Nós precisamos ser pacificadores. De repente tem alguém nervoso, alguém que está ali irritado, ou uma confusão está surgindo. Pacifique. De repente no trabalho alguém se doeu com alguma coisa que aconteceu, está bravo, está nervoso. Pacifique. Ou é lá no meio da rua, duas pessoas brigando ali por causa de carro, por causa do trânsito. Pacifique. Pacifique. Entre no meio e pacifique. Você vê duas pessoas brigando, discutindo, entre no meio e pacifique. Seja filho de Deus. Não deixe o circo pegar fogo, não deixe as pessoas brigarem, não deixa, seja um pacificador. Aonde você estiver, se você vê duas pessoas brigando, pacifique. Se você vê duas pessoas discutindo, pacifique. Salomão já vai dizer em capítulos anteriores o seguinte, que aquele que entra numa briga alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Realmente, se você vê duas pessoas brigando e você quiser entrar no meio dessa briga para pender para o lado de um ou pender para o lado de outro, realmente você vai estar pegando um cão pelas orelhas. Agora, se você entrar para pacificar, aí você vai ser chamado um filho de Deus. Então tenha essa postura. Pacificador. Seja um pacificador. Ok? Na internet mesmo. Tá vendo lá um atrito, pacifique. Não é para falar nada. Não se meta mas quer falar? Tá com o coração ardendo de vontade de falar? Então pacifique. Pacifique. Seja um pacificador. Ok? Versículo 8 diz o seguinte. Não, versículo 8 não. Versículo 10 vai dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 10. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O que nós entendemos aqui quando nós lemos esse versículo aqui? Jamais revele seus pensamentos. Tem gente que não aguenta, tem gente que, sabe, tá aqui pensando, e quando vê alguém, de repente já começa a falar, já começa a contar tudo que sabe. E Salomão está dizendo o seguinte, não revele tudo que você sabe. Não revele tudo que você conhece. Sabe, a sabedoria é algo que você precisa guardar como ouro, como dinheiro, como recurso. Então não revele todo isso, não seja tolo. De repente você tem lá um projeto, tem uma ideia, e aí você revela tudo. Olha, eu tenho uma ideia, minha ideia é assim, é assado, tal. Viu? Para. Não revele todos os seus pensamentos. Às vezes você está pensando, olha, eu estou pensando assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe? Não seja tolo. Às vezes você está com uma ideia boa para fazer, aí você começa a contar para todo mundo, aí alguém vai lá e faz na sua frente. E aí você vai ficar todo triste, magoado, puxa vida, me passaram a perna. Lógico, você é um boca aberta. Você é um boca aberta. Ou seja, Salomão está falando aqui, para de ser boca aberta, não seja um boca aberta. Não revele tudo que sabe. Às vezes você chega, até numa empresa mesmo, você chega para trabalhar e aí você começa a desenvolver uma coisa, e daqui a pouco você começa a fazer, você começa a desenvolver,
e começa a falar tudo que pensa, tudo que vai fazer, e aí daqui a pouco você falou tudo que tinha para falar, as pessoas absorveram tudo que você tinha de projeto, e agora o que aconteceu? Não precisamos mais de você. Ou seja, enquanto você tinha ideias, né, precisava. Agora, quando você já expôs tudo que você podia oferecer, aí agora você não precisa mais, ok? Então assim, ó, não revele, sabe? Não revele todo o seu conhecimento. É igual uma receita, você tem um bolo, só você sabe fazer esse bolo. Não diga todos os, eu tô fazendo uma conjectura, né? Você sabe fazer esse bolo ficou muito bom. Nossa, ficou maravilhoso esse bolo. Não revele todos os ingredientes. Revele alguns, né? Mas não diga todos os ingredientes do bolo. Ok? Guarde essa receita. Guarde algumas coisas você não pode revelar. Algumas coisas você tem que guardar para você. Nem tudo a gente pode falar para as pessoas. Nem tudo a gente pode falar. Ok? Você está entendendo. Você deve estar entendendo o que eu estou falando. Você já deve ter passado alguma situação parecida. Versículo 14, vamos lá. Diz assim: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Ou seja, julgue ricos e pobres com verdade. Não queira, sabe, porque é pobre ou porque é rico. Não, a verdade. A verdade liberta. A verdade, a justiça e a verdade são coisas que andam de mãos dadas. Você não pode separar uma da outra. Tá? Então, você que é gerente, você que é um rei hoje, contemporaneamente falando, né, julgue com a verdade. Trabalhe sempre com a verdade. Que você será um bom rei, você será um bom gerente, você será um bom líder, desde que você use a verdade, ok? Versículo 15 vai dizer o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Puxa vida. Jamais entregue a criança a si mesma e seus instintos. É isso que Deus está usando a boca de Salomão para dizer aqui. Não entregue a criança a si mesma. Ele é assim mesmo, esse menino é assim, essa menina é assado. Não, essa menina não é nem assim, essa menina não é assado. Essa menina ela precisa ser alguém normal. A criança, ela precisa de normas e procedimentos, ela precisa ser educada, ela precisa ser treinada, ela precisa receber informações para que ela venha funcionar da maneira correta, para que ela venha viver da maneira correta. Não, deixa ela, é assim mesmo, um dia ela vai crescer, ela vai ver. Ou então tem pais que falam assim, eu falo todo dia, eu falo. Eu não, eu vou entrega a Deus, que ela que se vire, deixa ela, eu tô falando, não faz, ela vai lá e faz. Então eu vou deixar, vou abrir mão. Não vai abrir mão, você não pode fazer isso. Não abra mão, não entregue a criança a si mesmo. Ela é uma criança. Você faz besteira até 40 anos, você fez besteira aos 20 anos, você fez besteira aos 30 anos, você fez besteira até os 40 anos de idade. Como é que você vai entregar uma criança a ela mesma? Como é que você vai deixar uma criança fazer besteira? Você não pode deixar uma criança fazer besteira. Você não pode deixar uma criança sozinha. Você não pode entregar uma criança a si mesma. Tá aí aqui, ó, é o que Salomão está falando aqui, ó, a vara e a repreensão, ou seja, a vara é para fustigar, a repreensão é para dizer, para dar sabedoria. Não pode entregar uma criança a si mesma. Criança é criança, adulto é adulto. Tem gente que quer tratar a criança como adulto. Tem gente que quer conversar com uma criança como ela fosse adulta. Ela não adianta. Não adianta você sentar, olha, eu vou conversar com meu filho. Aí você chama seu filho na sua sala de reuniões e ali você quer ter uma conversa adulta com uma criança de 3 anos de idade. Você é louco? Você está ficando doido da cabeça? Ela é uma criança. Quer exigir que uma criança tenha um comportamento de adulto, né? Aquele pai que fica, criança, não faz isso, se comporta, e que não sei o quê, e fica brigando com a criança como se a criança fosse, sabe, um adulto. Repreende a criança como a criança fosse uma adulta. Não é assim que funciona. A criança, ela tem um cérebro que ela está em processo de desenvolvimento. Criança é criança, adulto é adulto. Você tem que ter linguagens diferentes para tratar com uma criança e jamais entregar ela a si própria. Ela precisa de você, ela precisa de um adulto para estar falando 1000 vezes se necessário.
Você já ouviu 1000 vezes muitos conselhos? Você já ouviu 1000 vezes muitas informações sobre uma coisa e você não faz? Você não aprende? Você é teimoso? Agora imagine uma criança. Então fale quantas vezes for necessário. Oriente quantas vezes for necessário. Fale 1000 vezes se necessário para uma criança, mas fale. Não entregue a criança a si mesmo. Tem gente que fala, a vida vai ensinar, né? Não, quem deve ensinar é você. Eu vou entregar essa criança, deixa que a vida ensina. Não, quem vai ensinar é você. Quem tem que ensinar é você. Ah, eu cansei de falar, eu falo todo dia, não me ouve, então deixa que a vida ensina. Não, não é isso que Deus está dizendo aqui. Não é isso que Deus diz aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 15. Não entregue a criança a si mesma. Não deixe que ela aprenda por empirismo. É isso que Salomão está dizendo aqui. É isso que Deus está dizendo aqui. A criança ela não deve aprender por empirismo. Deixa ela botar o dedo na tomada, porque aí nunca mais ela vai pôr. Não tem necessidade de colocar o dedo na tomada. Deixa ela botar o dedo no fogo, deixa ela se queimar e que nunca mais ela chega perto do fogão. Não, você não pode deixar ela se queimar. Você não pode, a criança não pode viver pelo empirismo pessoal. Ela precisa aprender pela sabedoria. O sábio vai dizer o seguinte, os sábios já disseram o seguinte: inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, ou seja, é necessário você trabalhar com a instalação de informações na mente da criança dentro de uma informação que você falada, ou seja, você precisa falar, você precisa mostrar, né? Ou seja, olha, não pode pôr a mão aí que senão toma choque. Entra na internet e mostra para a criança, ó, alguém tomando choque, ó, fulano de tal tomando choque. Olha só, tomando choque, olha o que aconteceu, ó. A pessoa morreu eletrocutada porque tomou um choque, ó. Tá vendo? Então não coloque a mão aí, que senão você vai morrer, vai ter o mesmo fim. Ou seja, eu não preciso deixar que a criança se machuque para que ela aprenda alguma coisa. Eu não preciso, aí vai crescendo a criança e aí as coisas também vão evoluindo. Então assim, eu não posso deixar a criança se machucar para que ela aprenda via empirismo. Eu preciso, como pai, educar o menino no caminho em que se deve andar. Evitar que ele sofra. Ah, mas não tem como evitar, uma hora eles vão sofrer. Sim, uma hora talvez eles vão sofrer, mas se eles aprenderem antes, se eles aprenderem olhando a vida de outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas, eles não vão precisar sofrer, ok? Vamos lá adiantar aqui, ó. Bom, e aí a vara e a repreensão dão sabedoria, ok? Isso aqui é fato, não tem como. Versículo 16, vamos lá, para adiantar, para não ficar muito longe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Ou seja, seja justo, seja uma pessoa justa e você viverá para ver a queda de muitos ímpios. Já foi falado, não pague o mal com o mal. Já foi dito isso. Então assim, ó, seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa. Porque às vezes você vê, mas isso não é justo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Se preocupe com você, seja você justo. Que Deus vai te dar dia de vida para você ver o fim de quem faz as coisas e acha que Deus não vai julgar. E acha que Deus um dia não vai trazer isso a juízo. Entendeu? Então assim, seja justo. Faça as coisas com verdade, com justiça. Porque uma hora, que Deus te dê vida e Deus vai te dar vida para você ver, que é isso que ele está falando aqui. Entendeu? Deus vai te dar vida para você ver a queda dos ímpios. Ok? Versículo 17 diz o seguinte: castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Olha só que coisa linda. Castiga seu filho para que você tenha descanso e delícias. Puxa, mas castigar, como que eu vou castigar meu filho? Às vezes não precisa só a vara, não é castigo físico. Às vezes o castigar é uma coisa que ele gosta muito, um celular que você pode tirar isso dele, recursos que você pode tirar, coisas que dão prazer. O que é o castigo? O castigo é quando existem castigos castigos psicológicos que são piores do que uma varada, uma chinelada na bunda que você dá de uma criança. Às vezes, por exemplo, eles valorizam tanto assistir um filme, valorizam tanto ir num shopping, valorizam tanto um presente,
valorizam tanto coisas materiais, deixe de dar alguns presentes, deixe de ir no shopping, e mostre para eles, ó, nós não vamos no shopping por causa disso, disso, daquilo. Nós não vamos, você vai ficar sem celular essa semana inteira, porque você não está dando atenção às coisas que realmente importam. Então, eu vou te castigar dessa maneira. E assim se vai a educação, é assim que nós damos educação para uma criança. Versículo 18 vai dizer o seguinte: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que nós entendemos aqui? Quando Deus usa profeta é bom, mas na falta, recorra às escrituras. Jesus já disse, o homem erra porque não examina as escrituras nem conhece o poder de Deus. Então você quer parar de errar? Você quer errar menos ou parar de errar definitivamente? Leia as escrituras. Leia as escrituras, ok? Versículo 20 vai dizer o seguinte, vamos lá, correr para caminhar para o fim. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Ou seja, não seja precipitado ao falar, principalmente em reuniões, sabe? Geralmente faz uma reunião, aí ali, pessoal, então é isso. Alguém tem alguma coisa a falar, alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso, né? Estamos abertos agora para a gente. Não seja o primeiro a falar. Não seja precipitado no falar. Né? Esse é o conselho de um brainstorm que Salomão está dizendo aqui, que está escrevendo aqui. Nunca seja precipitado em falar. Nunca. Nunca seja. Ok? Versículo 21 vai dizer o seguinte: quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele tornará-se seu filho. E o que nós entendemos aqui? Trate bem um funcionário e ele te respeitará como um pai. Isso é uma dica aí para gerentes, para empresários. Trate bem seu funcionário, que ele vai te respeitar tão quanto como se fosse um pai. Tá? Versículo 24 diz o seguinte: o que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Ou seja, não tenha parte com ladrões. Você viu alguma coisa errada, né? Porque quando é que às vezes a pessoa tem parte com o ladrão? Quando tem rabo preso, é o chamado rabo preso. É um termo que se fala, né? Fulano tem rabo preso com ciclano, ou seja, fizeram alguma coisa errada em algum dia e aí agora ele não pode nem falar nada, porque se ele falar sobre o que ele fez errado, a pessoa vai falar, mas você também errou lá atrás, assim, assim, assado. Isso se chama rabo preso. É o termo que se chama de rabo preso. É quando você não fala algo ruim de alguém, porque esse alguém sabe de coisas ruins que você fez, né? Então, o que Salomão está dizendo aqui? Nesse versículo 24. Não tenha parte com ladrões. Né? Denuncie. Quando você não tem rabo preso com ninguém, você tem coragem, você tem ousadia para falar, ó, fulano fez coisa errada, tá fazendo coisa errada. Agora, se você tem o tal do rabo preso, que é o quê? Quando você fez coisas erradas e não tem moral para exigir dos outros, é isso que acontece, ok? Você acaba tendo parte com essas pessoas. Versículo 25, e caminhando para o final, diz o seguinte: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O que nós entendemos aqui? Confie no Senhor e será posto em segurança. A confiança é a melhor segurança que nós podemos andar. Eu preciso de seguranças, eu preciso de pessoas para me proteger. Confie em Deus. O melhor monitor, o melhor segurança, né? O melhor guarda-costas que nós temos é a confiança em Deus. Agora, para confiar em Deus, a gente tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro, porque se a gente for tudo isso, aí nós temos Deus, aí nós andamos com Deus, aí nós temos segurança, ok? E por último, versículo 26 diz o seguinte: muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Ou seja, Deus vai julgar cada um, filho. Volto a dizer uma coisa que eu sempre digo: Deus é justo, assim como a gravidade. Deus ama quem usa pesos e medidas corretos. E a gravidade é uma das coisas mais justas que existem na face da Terra. Se você cair de uma cadeira, você vai levantar rindo. Se você cair de uma mesa, você vai levantar com o braço quebrado, talvez, e chorando de dor.
Agora, se você cair de um prédio de 22 andares, nunca mais você vai levantar nessa vida. Ou seja, a matemática foi feita por Deus, a matemática é justa, nós devemos ser matemáticos, devemos ser justos, devemos trabalhar com a verdade, para que nós tenhamos um bom julgamento da parte de Deus. Para que Deus, quando nos olhe, para que Deus, quando nos procure, nos veja como homens justos e íntegros na face dessa terra. Ok? Estas são as delícias da palavra de Deus. Estas são as informações maravilhosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, em especial no livro de Provérbios, no capítulo 29. Então eu espero que essa palestra tenha agregado muito a você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal, participe, né, colocando lá nos comentários o que você achou mais interessante, do que nós ministramos, o que mais te chamou a atenção, né? Tem informações para agregar? Coloque lá mais informações para agregar ao nosso conhecimento e nossa sabedoria, ok? Né? Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, para que mais pessoas também tenham acesso a essas informações, a palavra de Deus, e possam redescobrir o quanto que a palavra de Deus é poderosa na nossa vida, ok? A palavra de Deus é como, volto a dizer, é como um algoritmo. A palavra de Deus é como se fosse um sistema operacional, um programa. Então, se você instalar esse sistema operacional, se você instalar tudo isso na sua vida, você vai ver como você vai ter decisões sábias para tomar na sua vida. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se enche de Deus. E quanto mais você tem Deus dentro de si, mais a sua vida passa a ser uma vida de sucesso. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.